Irmão, eu quero começar essa mensagem de hoje mostrando para vocês uma canoazinha que eu comprei alguns meses atrás. Eu acho, na verdade, que já tem até mais de um ano. Essa canoinha aqui, irmão, ó. Eva adora brincar com ela. É uma canoinha que eu comprei, tem mais de um ano já, né, irmão? Tem um tempo já que eu comprei. É uma canoinha, ó. Tem remo e tudo, ó. Tem remozinho e tudo. Essa canoinha eu comprei lá em Arraial. Quem gosta de Arraial do Cabo, dá um amém aí. Dá vontade de ir para Arraial, né, irmão? Tomar um banhozinho de praia, ver um pôr do sol no Pontal da Atalaia. Quando eu era moleque, a maior parte, na verdade, toda a minha infância e boa parte da minha adolescência, eu ia para Arraial do Cabo. A minha família, né, são 6 irmãs, que a maioria é professora. Então, a gente tinha a possibilidade de ficar um tempão lá no período das férias. A gente sempre ia, tipo assim, Natal e ficava até o Carnaval, irmão. Era um tempão que a gente ficava. E aí isso me fez criar relacionamento, por exemplo, com os pescadores. Eu gostava muito de pescar com eles. Aí ali na prainha, eu lembro que eu chegava bem cedo na praia para poder ir na canoa com eles. E aí eu ia junto com eles jogar rede. Irmão, eu não sei como é que as nossas mães deixavam de fazer isso. Quando tinha peixe, a gente pulava dentro da rede, irmão, para espantar o peixe. Olha que maluquice. Tipo, a gente tinha uns 8, 9 anos de idade, e a gente pulava lá no meio do mar e ficava batendo. Acho que hoje eu não tinha coragem para fazer isso. Imagina se tem um bicho lá, né? Sei lá quem tem lá dentro. A gente fazia isso. E tinha um pescador, que era o seu Arildo. O seu Arildo é esse daqui, ó. Tá vendo? Eu pedi ele para botar o nome dele aqui. Ele que fez essa canoinha. Durante a tarde, na minha infância, na minha adolescência, eu ia para a casa de seu Arildo para fazer canoa. Na verdade, eu não fazia, né? Ele fazia, eu ficava ali ajudando. Eu gostava de pegar as madeiras, levava para ele. Só que seu Arildo foi envelhecendo e por conta de uma doença, ele perdeu a visão. Ele perdeu a visão, mas ainda assim ele continuou fazendo barco, irmão. Consegue pensar nisso? Um homem cego usava maquita. Cortava as madeiras com a maquita, irmão. Eu não sei como é que ele faz isso. Até hoje ele está lá. Se você for lá em Arraial, você passar lá perto do paiol dos pescadores que tem na prainha, você vai ver seu Arildo fazendo agora essas canoinhas aqui. Quando eu passei lá e vi que ele estava fazendo essas canoinhas, eu quis comprar uma. Que eu falei assim, poxa, isso aqui simboliza a minha infância. Porque é uma canoinha feita por seu Arildo. Então eu vou colocar ele no gabinete, toda vez que eu olhar, eu vou lembrar da minha infância e da minha adolescência. Quem tem alguma coisa que lembra a sua infância e a sua adolescência aí? Você tem? Alguma coisa que você olha assim, você lembra, né? Te remete àquela situação. E aí essa canoinha aqui, irmão, ele fez isso aqui cego. Cego, não está enxergando nada. Ele só me conhece pela voz. É engraçado que até hoje, quando eu chego lá, e eu falo lá, chamo o seu Arildo, aí me chamam de Saúgo. Aí, Saúgo. Até hoje, mesmo sem enxergar. Essa canoinha, ele faz, e uma pessoa pega para levar para vender nas feiras, né? Nas feirinhas que tem lá. Nem sei se é só em Arraial, se leva para outras cidades ali da região dos lagos. Mas se você passasse por essa canoinha na feira, qual o valor que você daria para ela? Alguns dariam R$30, R$20, R$50, 100. Eu não sei. De repente você ia olhar como um pedaço de madeira que monetariamente valeria X. Só que quando eu olho de um jeito diferente. Porque ele tem significado para mim. Quem está conseguindo entender? Tem um significado para mim. Tem valor para mim que não é só valor monetário. Eu sei que vai chegar uma hora que o seu Arildo não vai estar mais lá. Mas eu vou estar com a canoinha que ele fez. Eu vou me lembrar. E eu vou falar isso para Eva. Eu vou falar isso para Tito. Eu vou contar as histórias que eu vivi na minha infância. Junto com as minhas tias, junto com a minha mãe, junto com os meus primos. Porque isso tem valor para mim. Eu quero falar hoje sobre onde nós temos, ou de que maneira nós temos atribuído valor para as coisas. Uma das características dessa geração
é a instabilidade. De não conseguir ficar no emprego durante muito tempo. Não conseguir ficar com o mesmo carro durante muito tempo. Irmão, meu pai é um herói dos carros. Meu pai não muda nunca de carro. Fica ali com aquele carro ali, irmão. O carro está quase quebrando. Toda semana dá por reação diferente. Mas ele não larga. Não larga, está ali, firme. Meu pai ficou com a Fiat Unozinha, irmão. Meu pai tem 70 anos. Eu acho que dos 70, uns 50, ele ficou com aquela Fiat Uno. Não largava. Hoje não, a gente muda de maneira muito fácil. O que pra gente realmente significa valor? Quer ver? Vou te dar um outro exemplo. Vou te dar um outro exemplo. Pedi o Alex para me ajudar aqui. Eu já até usei esse exemplo aqui na nossa igreja, mas ainda foi na época do outro templo. E eu preciso falar sobre isso de novo. Se eu fosse te perguntar, qual valor você daria por uma blusa como essa aqui, irmão? Vale muito? Quem acha que vale muito, fala amém. Ih, pessoal barulhento, hein? Quem acha que não vale muita coisa, fala misericórdia aí. Acho que o pessoal da misericórdia tá maior, hein? Gente, ó, não tá valendo muita coisa. Vamos ver aqui, então. Vamos ver se tem mais alguma outra aqui, peraí. Nossa, aqui eu vou deixar para depois. Peraí. Não, essa aqui não. Peraí, pô, tô querendo uma aqui diferente. Acho que ela tá com vergonha até de sair daqui. Essa daqui, irmão. Só me anda. Pode deixar que se você não quiser se manifestar, tiver com vergonha, não tem problema. Essa daqui está valendo muita coisa. Quem acha que está valendo dinheiro bom? Dá um amém aí. Quem acha que não está valendo muita coisa aí? Fala misericórdia. Rapaz, esse negócio está engraçado, hein? Vamos ver aqui. Essa aqui, ó. O clube mais tradicional, hein? Tem uma caravana aí de botafoguense aqui na igreja, hein? Essa daqui, ó. Líder do campeonato. Vai ser o primeiro campeão invicto do campeonato brasileiro aí. Já acabou de perder? Meu Deus, olha só, viu? Deus é fiel, irmão. Gente, olha só. Quem acha que essa blusa aqui vale um dinheiro forte? Vai. Ih, o pessoal tá firme aí, hein? Quem acha que não vale muita coisa, fala misericórdia, vai. Será que tem mais alguma ali? O que vocês acham? Estão preparados? Estão preparados? Olha lá, hein? Olha aí, ó. Quem acha que essa blusa aqui vale um dinheiro forte, dá um amém. Quem acha que vale mais ou menos, fala misericórdia. Ih, foi fraco esse misericórdia aí, hein? Foi muito devagar. Gente, de forma muito simples, o que eu quero mostrar para você, te dizer, se você for em uma loja, comprar alguma blusa dessas, seja de qual time for, você vai pagar quanto? Uns 250 reais? 300? Algumas, né, se for aquelas mais especiais, assim, 350 reais, não é? Esses pedaços de pano aqui, vale 350 reais? Sim ou não? Não. Por que cobram, então, 350 reais? E pior, a gente ainda paga ainda. Como que os caras conseguem vender pra gente uma blusa que eles não gastaram 30 por 350? Porque isso aqui tem sentimento. Seja do Flamengo, dos poucos botafoguenses, do Vasco, do Fluminense, seja o que for, isso aqui transmite sentimento pra gente. Tem um valor que é um valor além da questão financeira. Quem está conseguindo entender o que eu quero dizer? Está conseguindo entender? Isso aqui faz a gente lembrar de memórias, irmãos. Faz a gente lembrar, talvez, de quando a gente ia com os nossos pais, com o nosso pai para o Maracanã. Quem já foi na geral aí? Quem já foi na geral? Dá um amém. Geral era luta, irmão. Geral é a galera raiz, amém?
Pessoal raiz mesmo. Quem viu o título do Botafogo foi na geral, irmão. Valor que excede o valor financeiro, porque existe uma sensação de pertencimento. E aí, podem cobrar muito mais, 10 vezes mais, 20 vezes mais do que a gente acredita que aquela blusa realmente teve o custo para ser fabricada, porque a gente sabe que é nosso. Foi o time que eu assisti com meu pai quando a gente estava lá, vendo o final do Carioca. Foi o time que eu estava lá junto com meu pai, indo assistir os jogos. Que eu estava com a minha mãe, que eu estava ali zoando os meus amigos no colégio. E aquilo faz parte da minha vida. Me dá uma sensação de pertencimento. Imagina, irmão, imagina se todo mundo fosse mudar de time quando o time perdesse. Imagina, já pensou? Será que alguém ia estar com o mesmo time até hoje? Não ia, irmão, ninguém ia estar. Ninguém estaria. Mas a gente tem uma sensação de pertencimento. E aí o cara que é raiz, não vira casaca não, hein? O cara fica ali firme, irmão. Ele acredita naquele time ali. O time está dando raiva nele. Mas ele acredita. O Flamengo ontem, irmão, dá vontade de ir lá na Bahia, dar uma coça naqueles caras. Os caras com -2 estavam quase tomando um sufoco do Bahia. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode isso acontecer? Sensação de pertencimento. Mas se você me perguntar, duvido que eu vou falar mal perto de um vascaíno, do botafoguense, do tricolor, irmão. Porque é a sensação que eu tenho de pertencer a algo. Muita coisa hoje muda o tempo todo. Nós somos muito instáveis em muitas coisas. E isso tem influenciado a nossa maneira de se enxergar como igreja também. Isso tem influenciado a maneira como a gente se olha aqui dentro. O meu desafio essa noite é fazer com que você pense qual a maneira que você se enxerga dentro da IBM, irmão. Como você se enxerga dentro disso tudo? O apóstolo Paulo sabia que a caminhada cristã não seria fácil. E ele incentiva, ele motiva as igrejas, inclusive a igreja de Corinto, a se manter constante, a se manter firme, a pertencer àquilo que Deus estava fazendo naquele tempo. E eu quero ler um texto muito conhecido com você, de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, verso 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vamos fazer essa leitura juntos? Vamos lá? Portanto, uma versão mais conhecida para a gente, ela fala assim: portanto, meus amados, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 3 características de uma igreja que quer se manter firme. De repente você está aqui hoje, você está pensando, pastor, eu queria tanto ficar firme na igreja, cara, mas eu não consigo. Eu não consigo me manter firme na igreja. Eu não consigo fazer com que a minha caminhada seja uma caminhada estável, uma caminhada constante. O apóstolo Paulo está ensinando aqui algumas coisas para a gente. Primeiro ele começa assim: sede firmes e constantes. Parece que são coisas diferentes, mas são coisas muito semelhantes. Ser firme e constante. Talvez você não acredite, mas eu gosto de praticar 2 esportes. Eu sei que tem tempo que eu não faço, amém? Tem um tempinho, eu estou devagar. Mas tem 2 coisas que eu gosto de fazer. Futevôlei, sou ruim pra caramba. Estou aprendendo, mas eu gosto. Uma coisa que me motiva a fazer. E a segunda é jiu-jitsu. Eu gosto de jiu-jitsu também. Estou vendo que Dezão, eu sei que Dezão está assistindo a live lá. Nosso professor de jiu-jitsu, que está a milhares de quilômetros de distância, ele vai confirmar o que eu estou falando aqui. No jiu-jitsu, a gente aprende que uma das coisas mais importantes é a base. O cara que está lutando, ele precisa aprender
a ter base, porque se ele não tiver base, qualquer coisa vai derrubar ele. Qualquer pessoa vai derrubar ele. Uma luta de jiu-jitsu, ela começa no alto, né? Embora seja uma luta no chão, ela começa no alto. E o primeiro desafio, é você desestabilizar o seu adversário. De que forma? Tirando a base dele. Você tem que ficar com o pé acima, ó. Um do lado do outro. Se você colocar um pé à frente, a pessoa consegue te dar um rapa, consegue te dar uma rasteira, consegue te dar uma banda. Você tem que ficar com o pé um do lado do outro, o tempo todo. E a pessoa que está na sua frente, o seu adversário, ele vai ficar te mexendo, vai ficar te puxando de um lado para o outro, para você perder a sua base. Irmão, é isso que o inimigo está tentando fazer com a gente. Porque só tem um jeito de a gente ter firmeza. É a gente firmar, é a gente ter de maneira muito clara a nossa base. A gente está pensando agora sobre igreja. Falando sobre igreja, não estou falando apenas de evangelho, estou falando de ser igreja. A gente às vezes não consegue ficar firme na igreja, porque qual é a nossa base, irmão? Qual é a nossa base? Se a gente está sendo levado de um lado para o outro, meu irmão, vai chegar uma hora que o adversário vai derrubar a gente. Se a gente está sendo levado de um lado para o outro, vai chegar uma hora que o nosso adversário vai tentar dar uma rasteira na gente e a gente vai cair. Sejam firmes, sejam constantes, tenham firmeza no Senhor, tenham firmeza de onde vocês estão. É necessário que a gente fique confortável. E aí, quando eu falo que é necessário que a gente fique confortável, eu não estou falando sobre o sentido ruim da palavra conforto. Eu não estou falando sobre comodismo. Eu estou falando sobre você se sentir confortável onde você está. Irmão, o que tem te trazido aqui? É um hype? É uma sensação? É um louvor? É um culto dinâmico? Tudo isso passa, irmão. Tudo isso é frágil se você não tiver firmeza. Será que você consegue se enxergar na IBM daqui a 10 anos? Será que você consegue se enxergar na IBM daqui a 20 anos? Será que você olha para cá como uma casa ou você olha para cá como um passeio? Quem gosta de viajar, fala um amém aí. Viajar é bom demais, não é? Mas voltar para casa também é muito bom, né? Viajar é uma beleza, irmão. Eu adoro viajar. Mas é muito bom voltar para casa. Nas últimas férias, a gente viajou e a gente foi para a casa dos nossos primos. E eu fiquei lá um pouco mais de 20 dias. Se não me engano, foram uns 22 dias que a gente ficou viajando. Irmão, uma cama, pensa numa cama boa que a gente estava dormindo. Pensa num edredom, aquele edredom assim, aconchegante. Ar-condicionado, irmão, ligado o tempo inteiro. Lá em casa eu não ligo o ar-condicionado o tempo inteiro. Lá era ar-condicionado full time, direto, irmão. Você deitava assim na cama, chegava daquele, saía do banhozinho quente, que era chuveirinho a gás, amém? Glória a Deus, né? Saía do banheirinho quente, pá, entrava debaixo do edredom, aquele friozinho, aquele climinha gostoso, sem violência, sem nada, irmão, tranquilo. Mas chegou uma hora que eu queria voltar para casa. Porque ainda que aquela cama fosse muito boa, não era a minha cama. Começou a dar dor na coluna, irmão. Quem já sentiu dor na coluna? Você está dormindo na melhor cama, mas chega assim, gente, eu quero dormir na minha cama. Quem é assim aí? Eu sou assim, cara. Eu falei isso com a minha mãe, acho que hoje ou ontem. Eu falei, mãe, estou ficando velho mesmo, fico querendo dormir em casa, cara. Fico doido para viajar, mas fico querendo dormir em casa. Quero voltar para casa. Porque ainda que o lugar que a gente vá seja muito bom, a gente só se sente confortável em casa. Em casa é o lugar que a gente senta no sofá, fica lá, irmão, relaxando, ventiladorzinho. Irmão, quando eu botei ventilador na sala, foi uma bênção. Sentar ali no sofá, aquele ventiladorzinho em cima. Você quer ver eu gosto muito de futebol, irmão. Quarta-feira à noite, sem nenhuma programação, chegar em casa, sentar no sofá, ligar naquela tela verde de qualquer jogo que estiver passando, pedir uma pizza. Irmão, que bênção. É uma bênção, né? Eu olho assim, cara, é vinha do meu lado, eu falo assim, Deus, isso é bom demais, cara. Poder viver um tempo desse, confortável. A nossa igreja precisa ser um ambiente confortável para a gente.
Não no sentido de acomodação, entende o que eu estou falando? Mas no sentido de, eu estou em casa. Eu não estou aqui de passagem. Eu não estou aqui por um movimento que está sendo levado como um adversário, tentando tirar a firmeza dos pés do lutador. Eu estou aqui porque aqui é meu lugar. Eu estou aqui porque eu me enxergo aqui, criando os meus filhos. Eu me enxergo aqui cuidando dos meus netos. Eu me enxergo aqui vivendo aquilo que Deus tem para a minha vida nesse lugar. Porque, irmãos, eu já falei isso algumas vezes aqui. Um templo cheio não me ilude. Não me ilude de verdade. O que me motiva é ver famílias se fundamentando no Senhor aqui dentro desse lugar. É ver pessoas sendo cuidadas aqui dentro, com base, com firmeza, com um ambiente, com um lugar saudável. Como um tênis. Caminhada é um negócio que eu não gosto de fazer. Odeio caminhar. Para mim é um troço muito sem sentido. Eu não consigo. Mas quando a gente vai caminhar, você consegue colocar um tênis desconfortável? Não. Precisa ser um tênis confortável. Porque com um tênis confortável você consegue ir mais longe. Com um tênis confortável, você consegue ir sorrindo. Porque troço ruim é você andar com um tênis que está sendo desconfortável. Você não consegue sorrir, cara. Não consegue ser uma caminhada leve. Quem está conseguindo entender? Você está conseguindo entender o que eu quero te dizer? Esse lugar, esse ambiente, precisa ser um lugar que você se sente bem. Precisa se transformar na sua casa. Precisa ser um lugar onde você vai se sentar com a sua família, celebrar ao Senhor, conversar com bons amigos, criar vínculos. Porque culto não gera vínculo. Esse momento não gera vínculo. Você vai entrar aqui, vai sair, as pessoas não vão saber o seu nome. Isso não é ser igreja. E essa iniciativa não vai partir da igreja. A igreja está aberta para te receber. Os nossos irmãos estão abertos para te receber. Está na hora de você sair da sua zona de conforto e ir para um ambiente confortável para a sua família, para que você consiga se manter firme, para que você tenha a sua base. É uma questão de pertencimento, irmão. É uma questão de pertencimento. Mas Paulo não para por aqui. Ele fala assim: sejam firmes e constantes, sempre abundantes. Na versão que nós lemos, sempre dedicados à obra do Senhor. E é engraçado perceber que a gente não consegue se dedicar a nada que a gente não entenda o porquê. Muitos jovens, muitos adolescentes se desviaram na sua fase de juventude, de faculdade, de independência financeira, porque não aprenderam com seus pais a razão da sua fé. Não é só falar, irmão, o que precisa ser feito. É falar o porquê está sendo feito. Algumas pessoas vão começar muito bem, sem saber o porquê de uma tarefa. Mas elas não vão conseguir terminar, se elas não entenderem o porquê. Se elas não compreenderem a razão de fazerem o que estão fazendo. Uma das coisas que eu mais ouvi, irmão, sobre questionamentos de jovens e adolescentes é: por que isso? Por que aquilo? As duas respostas que a gente mais ouvia era: porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso aí era o que eu ouvia assim de cara. Por que não pode fazer tatuagem? Por que não pode botar brinco? Por que não pode andar de calça? Por que não pode bateria na igreja? Por que não pode bater palma? Aí vai pergunta, a resposta era: porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que a gente falava isso? Porque nem a gente sabia responder. A gente não sabia explicar o porquê. E aí, perdemos uma geração que viveu uma vida na igreja sem sentido. A segunda resposta é que algumas coisas a gente só vai ter, só vai saber quando a gente estiver no céu. Irmão, eu entendo que não dá para a gente ter resposta para tudo. Mas a razão da nossa fé, a gente precisa saber responder. Por que Jesus morreu? Por que ressuscitou? Por que Ele se entregou? Por que a gente vai à igreja? Por que é tão importante a gente fazer parte de um pequeno grupo, por exemplo? Todo domingo aqui eu fico tentando te explicar o porquê. Se a gente não sabe o porquê,
a gente começa bem, mas chega uma hora, irmão, de forma muito precoce, que a gente cede, que a gente para, que a gente retrocede. Sejam dedicados, saibam o porquê vocês estão fazendo. A diferença do bom para o excelente é a compreensão do porquê. A diferença da pessoa que faz com excelência, da pessoa que faz na média, é saber o porquê está fazendo. Não dá para a gente ser dedicado a uma obra se a gente não entende a razão, se a gente não entende o valor do porquê, meu irmão. E por último, lembrem-se que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu não sei quantos anos você tem de ministério, servindo em alguma área da igreja, servindo a sua família, servindo a algo, mas às vezes a gente tem a impressão de rodar em círculo. Eu não sei se você já teve essa sensação. Eu, por exemplo, em vários momentos falo sobre os mesmos temas, porque às vezes é necessário voltar àquilo que foi falado para que seja fixado na nossa mente, no nosso coração. De forma pedagógica mesmo, a gente volta e vai relembrando tudo que falou, às vezes até com os mesmos exemplos, para que algo esteja no nosso coração. Não dá, por mais que você tenha a sensação, não dá para a gente se dedicar à obra do Senhor e não ter resultado nenhum. Só que nem sempre os nossos resultados serão colhidos pela gente. Nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, aquilo que a gente está plantando, a gente não vai colher. Tem um amigo meu que trabalha numa área de consultoria na Coca-Cola. E aí ele estava me falando que a Coca-Cola está comprando tudo o que não é refrigerante. Hoje em dia você bebe água da Coca-Cola, né? Hoje em dia você vai beber um suco, Coca-Cola. Vai beber, sei lá, o que tem mais? Tem até Guaravita da Coca-Cola. Não é Guaravita, né? É um nome diferente lá, da Coca-Cola. Tem tudo que você quiser. Se você não quiser tomar refrigerante, tem alguém que não gosta de refrigerante? Eu não sou muito chegado a refrigerante, acredita nisso? Um gordo que não gosta de Coca-Cola. Olha, sou eu, não gosto de Coca. Não sou muito chegado. Mas, sem perceber, você consome Coca-Cola. Por quê? Porque, alguns anos atrás, eles perceberam que as pessoas estavam parando de beber refrigerante. Irmão, eu lembro de aniversário da minha época de infância, era muito refrigerante, irmão. Era refrigerante a dar com pau, era muito refrigerante que tinha que ter, ainda mais de festa de crente. Era refrigerante tudo que é lado. Agora não. Agora a pessoa compra refrigerante, mas também faz um suquinho, não é? O pessoal dá uma inventada, bota um suquinho ali, o pessoal bota água. Duvido, década de 90, pessoal raiz, irmão. O pessoal que chora, mas não vê, não é? Ninguém bebia água em aniversário, pô. Agora tá assim, não, bebe água. A aguinha para depois do bolo. A Coca-Cola percebeu que daqui a alguns anos as pessoas iriam parar de consumir o refrigerante Coca-Cola. O refrigerante em si. Daqui a alguns anos eles iriam parar. Nós iríamos parar. Isso está acontecendo. Repara. Pode reparar. Repara nos almoços, nas festas, repara. E se antevendo aquilo que aconteceria há 20, 30 anos à frente, eles começaram a comprar tudo o que não era refrigerante. E aí compraram suco, compraram refresco, compraram água. Porque ainda que você não queira tomar um refrigerante, você vai continuar consumindo Coca-Cola. Visão, irmão, lá na frente. E que às vezes falta na gente como igreja. O que a gente está semeando aqui não vai ser colhido por a gente. O que a gente está plantando aqui vai ser colhido por gerações que virão ainda. Gerações dos nossos filhos,
dos nossos netos vão usufruir do trabalho que nós estamos tendo hoje. Eles vão curtir aquilo que nós estamos plantando hoje. A minha pergunta para você é: será que você quer viver um resultado imediato? Ou você quer viver aquilo que Deus tem para a nossa vida? Para que gerações que vêm no futuro vivam aquilo que nós, talvez um dia, não fomos capazes de viver. Para que gerações do futuro alcancem e vivam uma igreja saudável, uma igreja relevante na nossa cidade, uma igreja que se comunique com o seu tempo, uma igreja que tenha entrada para pessoas que talvez em vários lugares não tiveram abertura. Não, irmão, o nosso trabalho não é vão no Senhor, mas ele está muito além do que a nossa capacidade. Apolo plantou, Paulo regou, mas Deus deu crescimento. João Batista, falei sobre Isabel pela manhã. João Batista foi levantado por Deus para anunciar um reino que ele mesmo não foi capaz de ver. Ele mesmo não foi capaz de viver. Ele pediu aos seus discípulos que fossem lá e perguntassem para Jesus, porque ele já estava próximo à sua morte. Irmãos, nós precisamos pertencer a algo. Sabe por que a gente está tão inconstante na nossa fé? Porque a gente ainda não firmou a nossa base. Talvez você esteja vindo aqui frequentemente, mas é só uma viagem para você. Em uma cama que é muito boa, mas que não é a sua. Em um sofá que é muito bom, mas que te dá dor na coluna, porque você ainda não se sente em casa. Uma chave precisa mudar essa noite. Uma percepção precisa ser mudada essa noite. A percepção de que Deus te plantou aqui para crescer, germinar, frutificar e alimentar aqueles que estão ao seu redor. Nós não seremos como palha que o vento espalha e leva para onde quer, mas nós seremos firmes na rocha, porque pertencemos a um Deus fiel que tem cuidado da nossa casa. Irmão, está na hora da gente mudar. Está na hora da gente sair de um movimento para viver integralmente uma família, para viver de verdade aquilo que Deus tem separado para nós.